A gente tem uma parte aqui que a gente fala sobre boas novas dos nossos parceiros. O que os nossos parceiros estão aprontando? E a Escola de Formação, onde nós estamos, lançou a Revista Digital. É o segundo número dessa revista digital. A revista digital tem como tema central a educação integral. E não só a educação integral, ela não diz respeito apenas ao tempo integral, ela diz respeito a todas as dimensões do aluno, do professor. Então, a revista está imperdível. Vocês podem acessar a revista digital da EFAP no site, que é o www, não sei se vai aparecer na tela aí, está aparecendo a revista, e é o www.escoladeformação.sp.gov.br. Então, acessa lá, são muitos artigos e práticas dos professores e dos servidores da educação que estão lá compartilhando as suas práticas. E também tem uma notícia do metrô. A coordenação de transformação empresarial do metrô, responsável pela implantação do Metrolab e do Observatório da companhia, inaugurou a trilha de inovação com oficinas de Design Thinking e Scrum, focando em desafios organizacionais complexos relacionados à redução dos impactos da desapropriação, na mudança do comportamento do passageiro, na redução de demandas trabalhistas, visibilidade de serviços internos e até a construção coletiva do programa que eles têm de desenvolvimento da liderança. E o objetivo da utilização dessa abordagem, das metodologias ágeis, é propiciar uma mudança no olhar sobre os problemas institucionais, que o metrô vive, com foco no ser humano, favorecendo uma visão multidisciplinar e a colaboração entre as áreas, para o encontro de soluções mais criativas e inovadoras. E também tem uma boa nova aqui do nosso colega Ricardo Muti, eu que vou fazer a propaganda para ele. Tem um projeto aqui, hoje vai ter um evento no Unibis Cultural, um evento gratuito, vai acontecer Diálogos Viver Agora. Viver Agora é uma plataforma de comunicação focada no 50+. Então, vai acontecer no Unibis Cultural, eles vão debater um tema urgente, que é a nova Previdência, e esse debate vai acontecer com Clemente Gans Lúcio, que é do DIEESE, Paulo Tafner, da FGV do Rio, vai ser mediado pela Glória de Mônaco. É um assunto interessante para quem chegou lá no 50+, quem passou e quem está a caminho. E agora, para terminar, para a gente ir para o debate rapidinho, um agradecimento para as escolas de governo que colaboram com a gente, que estão nessa rede. Então, Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e Niterói, Escola de Gestão Penitenciária e Formação para a Ressocialização do Estado do Ceará, Universidade Federal da Fronteira do Sul de Santa Catarina, Ministério Público do Estado de Santa Catarina, Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, juntamente com a SSPSC-SC. São várias siglas. Agora eu vou chamar o meu colega, o Ricardo Muti, para a segunda parte desse evento. Tem um monte de perguntas chegando online. Façam as suas e vocês também. Ok? Estamos no ar já? Bom, esse tema hoje, ele é tão fascinante que a gente ficasse um ano aqui a faltar tempo para a gente conversar sobre isso, Porque realmente o que está acontecendo, pelos exemplos que foram dados aí em diversas escalas, a gente vê quanto esse mix entre a tecnologia e as soluções para a saúde são importantes, Eu tenho pesquisado bastante esse tema e me impressionou, por exemplo, uma descoberta até curiosa sobre esse mix. Uma pesquisa feita pela Universidade da Inglaterra, com apoio da Deutsche Telekom, desenvolveu uma solução de realidade virtual usando um jogo chamado Sea Hero Quest, com realidade virtual que ajuda simplesmente a diagnosticar Alzheimer, assim, em minutos, E é muito interessante, porque isso é uma plataforma que está aberta, qualquer médico, em qualquer lugar, porque um dos problemas do Alzheimer é um problema de localização, de logística visual, segundo os pesquisadores. Mas, bom, vamos começar aqui com as perguntas que estão nos chegando. Uma delas, a Graça Aparecida, do Tribunal de Contas, ela ficou empolgada, As outras pessoas acham que ainda estão processando, tanta coisa que eu vou falar daqui, falando, o que eu vou perguntar para esses caras, Bom, ela faz o seguinte, que como aplicar a saúde digital num país com regiões tão diversas e poder aquisitivo baixo, na maioria da população, quer dizer, como essa saúde digital, Jefferson falou do SUS, o Joel falou desses projetos de implementação de tecnologias, quer dizer, como é que a gente faz realmente esse Brasil continental ter acesso a uma boa saúde pública?
Bom, primeiro, obrigado pela pergunta. Eu acho que tem alguns caminhos que a gente começou a mostrar. Acho que o Joel colocou muito bem. Telemedicina é um caminho e está mostrando como ela pode ser implementada. Então, melhorar, acelerar a regulação para isso é um caminho-chave, né, da telemedicina para efetivamente conseguir atender essas regiões. E o outro, o uso de tecnologia na gestão. Quer dizer, aí o João colocou muito bem que se você tiver que fazer investimento agora, vamos investir efetivamente na tecnologia, porque ela vai melhorar a alocação desses recursos. Isso não é simples. Tem muitos padrões tecnológicos, a gente está em franca modificação. O Guilherme deu uma visão para a gente também do que está acontecendo. Mas eu acho que a boa notícia é que existe uma disponibilidade de se testar tudo isso que funciona muito antes de se adotar. Então, a gente está trabalhando, por exemplo, hoje com 40 projetos piloto, onde só vão à frente os projetos que efetivamente gerarem os impactos necessários. Então, eu acho que a indústria está disponível para pilotar essa inovação junto com o Estado. Você falou Alzheimer, por exemplo, muito interessante. A gente está vendo uma outra solução de um contraste usado com ressonância magnética, que é relativamente barato, para você identificar com quase 20 anos de antecedência a possibilidade da pessoa desenvolver Alzheimer. E na América Latina, pouca gente sabe, mas a gente tem uma incidência de demência, né, de doenças mentais, Alzheimer é uma delas, 3 vezes maior que a média mundial. Então, seremos grandes... É uma prioridade. Né? É uma prioridade total. Se eu pudesse comentar alguma coisa aqui, gente, digitalização da saúde não é luxo, não. Ao contrário. Se você... Rico tem médico do lado da cama. Né? Tem acesso fácil. Na hora que... uma ferramenta de produtividade, de eficiência. Então, de fato, se eu tivesse que dizer para onde vai... Pega a história clínica digital. Aonde vai começar? Na minha opinião, vai começar no setor público. E não é um problema só público. Se você for sair do Einstein, o Hospital Albert Einstein, que é paperless, sem papel, tudo lá é no computador, digitalizado, um nível altíssimo de digitalização. Você sair de lá no caminho, passar mal e entrar no Sírio-Libanês, só para citar os 2 ícones da medicina aqui em São Paulo, o Sírio-Libanês não sabe absolutamente nada do que aconteceu com você no Einstein. Então, isso há uma descontinuidade considerável no setor privado também. Eu acho que o setor público está mais favorável para resolver isso, primeiro porque a pressão é gigantesca, é maior onde há mais escassez. É na escassez que a digitalização traz eficiência e traz solução. Segundo, que nós somos uma cadeia já verticalizada, a gente é provedor, pagador, né? E terceiro, que a gente tem a horizontalidade. O paciente do SUS, tipicamente, há um grupo que transita privado, público, mas a massa de pacientes do SUS vive exclusivamente no SUS. Então, eu consigo ter a história inteira de um número significativo de pacientes, talvez 60% da população, eu consigo ter a história inteira recolhendo esse rastro digital. Então, isso dá compreensão. Eu acho que muita coisa vai acontecer primeiro no público, porque é onde mais precisa. E digitalização não é luxo, é necessidade. Quer falar? Só um complemento. Eu acho que quando a gente olha essa questão da pergunta, é uma preocupação das pessoas mesmo, a questão do acesso, mas eu não tenho recurso para poder ter o mesmo aparelho ou ter o acesso a tal tecnologia. A gente vai perceber, e eu acho que esses exemplos que o Joel colocou são muito importantes, de que nós teremos que desenhar, enquanto lideranças na transformação digital, nós teremos que desenhar soluções híbridas. Nós vamos ter soluções que vão ser de massa, mas que vão se misturar em algum momento com soluções de indivíduos. Então, essa questão de como a gente vai usar os recursos tecnológicos para atender uma demanda inicialmente de transformação, né, de migração desse legado que a gente tem, né, Joel, de uma população, às vezes, com uma dificuldade imensa de ser atendida, para ela poder ser atendida agora num formato digital, essa transição demandará da gente bastante inovação e criatividade na fusão das tecnologias que sejam custo-efetivas, que sejam acessíveis e que possam ser também fáceis de ser utilizadas. Porque o profissional da saúde tem a dificuldade de
incorporação, a gente precisa entender que não basta trazer uma solução muito boa, mas se ela for muito complexa de ser usada, porque a gente tem que capacitar esse profissional, como do outro lado do usuário, ele também tem que se sentir confortável de estar aderindo a uma tecnologia que é fácil, não é invasiva, ela não é uma coisa que atemoriza ele de ser alguém que vai se engajar. Então, acho que aí é onde a gente vai ter o melhor sucesso quando a gente fazer esse blend, né? Essa fusão das tecnologias de uma forma bastante inteligente, por assim dizer. Esse aspecto também é muito importante, essa deselitização da medicina, né? Porque hoje, cada vez mais, ela precisa dialogar com o setor privado, que é muito mais ágil, né? Com as pequenas, com as empresas médias, porque é um trabalho colaborativo, efetivamente. Então, às vezes você tem a necessidade, como já apontou, tem várias necessidades, mas você precisa se conectar com uma quantidade incrível de health techs que existem no Brasil, outros que existem fora, até como o próprio Jefferson destacou, quer dizer, as conexões hoje permitem você pegar uma solução que foi criada na Tanzânia, trazer para cá, levar uma de Israel para lá e assim por diante, quer dizer, esse diálogo, eu imagino, seja também super importante para esse upgrade, vamos dizer assim, da saúde pública, não é? Isso é fundamental, porque hoje os problemas de saúde se tornaram problemas globais. Independente de que país você esteja, a população envelhece. Então, as doenças crônicas são as mesmas. Se o problema cardiovascular é aqui, como é nos Estados Unidos, como é na China. É o mesmo problema, porque até que a gente saiba diferente, o ser humano é o mesmo. Então, a gente tem esses desafios que hoje, na escala digital, se transformaram em grandes oportunidades. Porque assim como uma solução que foi feita e está sendo liderada pelo Joel aqui em São Paulo, ela poderá ter e deve ter uma escala nacional, muito nós vamos ver que se aplica a outros cenários de outros países. Muda uma ou outra característica, mas a necessidade é a mesma. E a gente vai olhar nesses outros ambientes criativos soluções que vão se plugar, como a gente já usou aqui o exemplo do Lego, muito bem às nossas necessidades. Então, a gente não tem que reinventar o que os outros estão fazendo. Nós temos que, sinergeticamente, colaborar com eles e fazer os ajustes necessários. Então, acho que esse é o poder de a gente ter hoje um mundo colaborativo aí muito maior, que facilita, com certeza, a gente trazer soluções mais rápidas, mais eficazes e, com certeza, com o melhor uso dos nossos recursos, que não são enormes, para a gente poder fazer a aplicação da tecnologia e não simplesmente ficar aí elucubrando coisas que, na verdade, não são necessárias. Os outros já pensaram. Quer comentar, João? Bom, eu sou bem extremado nisso. Para mim, tecnologia não tem nacionalidade. Aplicativo não tem país. Internet não tem fronteira, a não ser na China, né? No Irã, sei lá, na Coreia do Norte. Então, para mim, a melhor solução está na Espanha, maravilha. A melhor solução está em Fortaleza, que tem uma solução bacana de interoperabilidade. Essa coisa de prontuário único usa isso, chamada interoperabilidade. Fortaleza, no setor privado, tem uma solução legal. Ceará, na verdade. Então, é lá, é onde tiver, entendeu? E a gente vai inovar aqui e vai levar daqui para outro lugar. Então, para mim, não pode ter fronteira. Eu vou fazer uma ressalva que tem uma área da inovação e da tecnologia que é o processamento de linguagem natural, e não é que ela tenha fronteira política, mas ela tem uma fronteira de língua. Então, de fato, as ferramentas que trabalham com inglês estão avançando muito mais rápido, porque tem muito mais investimento do que as ferramentas que trabalham com português. Falar, entender, ler português ainda está um pouco atrás do que falar, entender, ler inglês, ou talvez chinês, mandarim, né? Eu queria destacar o que você colocou, a diferença de hotelaria e resolutividade das soluções. Eu acho que a eficiência da saúde está na resolutividade, e muitas vezes isso é confundido com hotelaria. A gente tem um déficit social tão alto, tão complexo, que você tem casos de gente que se interna e mora no hospital, e sai de dia para trabalhar e volta para o hospital à noite, porque ela tem uma cama, na verdade. Então, uma cama cara, né? Porque é um leito.
Mas eu tive a oportunidade de ver isso na Índia funcionando muito bem. Quer dizer, você não tem uma hotelaria, como você tem nos grandes hospitais privados, mas você tem uma resolutividade muito importante. E ela é um vetor da aplicação de tecnologia e de educação. Então, a tecnologia vai ajudar a definir os processos ou a padronizar os protocolos, e a educação vai permitir que a gente consiga fazer um escalation correto dos problemas. Então, queria destacar efetivamente essa diferença de hotelaria com resolutividade de casos para a gente entender o que é qualidade na saúde. Tem a Graça Barcos, ela faz uma outra pergunta, eu vou até complementar. Ela fala do analfabetismo digital da população, né? Na verdade, analfabeto funcional no Brasil, segundo os dados que a gente tem, são quase 30% da população. Se você incluir aí a população 60 a mais, por exemplo, esse número ele é exponencial, que na verdade são os maiores usuários desse sistema. A pergunta dela, então, eu estendo aí, incluindo essa outra população, o quanto esse gap, né, de analfabetismo digital ou precisa andar em paralelo ao desenvolvimento da inovação tecnológica na saúde, ou quanto isso impacta, ou dificulta, ou limita essa sinergia que o Jorge referiu. Eu acho que o analfabetismo digital ele é muito menos difícil de resolver do que o analfabetismo de uma forma geral. Tá? Então, se você pega os exemplos de educação infantil em países como a Finlândia, por exemplo, eles usam primeiro o tablet para alfabetizar a criança e depois ela vai fazer o exercício da escrita, porque ela vai ter muito mais facilidade de absorver a informação digital antes de efetivamente conseguir escrever. Então, eu pego a minha avó que tem 94 anos de idade e usa celular e agora começou a usar o WhatsApp. Então, assim... também você dá uma ajudinha, né, Jefferson? Não. Olha, o pessoal ajuda, mas manda foto, manda vídeo. Então, assim, eu acho que não tem barreira. Uma pessoa com uma educação baixa, nível de educação baixa, mas que efetivamente está usando uma ferramenta porque é intuitivo, quer dizer, o que o Guilherme colocou, está muito mais próxima, a tecnologia muito mais próxima da biologia, está muito mais próxima do nosso corpo, né? Bacana. Olha, a gente tem essa é uma preocupação que bate muito quando a gente lança um aplicativo, porque ele é voltado para que a população utilize, né? Então, há uma enorme preocupação com a linguagem, né, para que você consiga traduzir, não só por questão do analfabetismo digital, mas porque o linguajar de saúde é todo próprio da saúde. E o paciente não sabe o que é uma agenda referenciada versus uma agenda regulada, né? Então, esse tipo de coisa tem que ser traduzido de forma muito cuidadosa. Eu acho que a gente fez um esforço. Quando lançamos o Agenda Fácil, ainda na outra equipe que eu trabalhava, na capital de São Paulo, fizemos um esforço muito grande e esse é o grande asset que o grande ativo que a gente está trazendo para o Estado. Essa nomenclatura, essa comunicação com o paciente está bem resolvida. Ele é o aplicativo, o Agenda Fácil é o aplicativo número 1 de saúde no Google Play Store hoje. Nota dele é 4,3 em 5 estrelas. E olha que... diria que é mais comum o paciente procurar a vaga e não ter do que procurar e ter. E ainda assim, a nota está 4,3. Então, a gente resolveu essa coisa da comunicação. Para dar um exemplo, a gente estava outro dia fazendo a história da farmácia, né? O paciente se agenda para pegar o remédio, estamos nós desenhando o fluxo lá, sala cheia, uma metodologia Scrum. A gente, da primeira reunião ao aplicativo na mão do paciente, leva 7 semanas, gente. 7 semanas. Não fica desenhando muito tempo. Agora, todo mundo na sala, do atendente que recebe paciente, ao diretor da área de medicamento, todo mundo na mesma sala, discutindo processo, caso de uso, etc. E a gente estava assim, então o paciente vai chegar, ele vai no aplicativo, ele faz o check-in. Então tá legal, faz o check-in, aí o sistema já sabe, já põe no painel, já chama ele para pegar o medicamento, já separa, maravilha. Alguém falou assim, o paciente sabe o que é check-in, gente? Pode ser um chequinho, né? Que é um cheque pequeno. Né? Conclusão, já não se usa também. Né? Tem um bom 50% que não sabe. Então, agora virou o botão que era check-in, virou cheguei. Aí a gente acha que vai dar certo. Mas pode não dar. Então, você tem que monitorar
Aliás, o Google Play Store vira o centro de feedback. Você tem que olhar os comentários e ver as perguntas que aparecem ali, etc., para você ir entendendo o que está dando certo e o que não dá, e está consertando o tempo todo. Metodologia Agile, tá? Que é o único jeito de fazer tão rápido uma coisa, lançar com risco e consertando ao longo do tempo. Nós tivemos um embate com o Ministério Público lá na época da Agenda Fácil, que disse assim, isso vai dar uma vantagem para pacientes ricos que usam celular. Aí a gente conseguiu mostrar duas coisas. Primeiro, que não é só paciente rico que usa celular. 72% dos lares, não das pessoas, dos lares de baixa renda, tem smartphone com celular, e esse dado tem 1 ano de idade, tem celular com internet com smartphone. Esse dado é velho, já deve ser mais. Segundo, eu tirando metade das pessoas que estão lá na fila de espera para fazer um agendamento, a fila de espera diminuiu para quem está lá fazendo presencial. E terceiro, gente, essa foi uma provocação interessante, mas eu lancei o seguinte raciocínio, olha só, se eu botar instruções em cartazes escrito em português, eu estou favorecendo quem sabe ler, em detrimento de quem não sabe. Vamos tirar toda a comunicação escrita das unidades agora? Vamos não botar nada em website, nada em manual de instrução, porque, poxa vida, estou dando uma vantagem para quem sabe ler, né? É a disputa com quem não sabe ler. Então, eu acho o seguinte, que sim, quem consegue usar celular vai se beneficiar. Você tem que tomar cuidado para não prejudicar quem não sabe. Mas o fato de você não conseguir ajudar quem não sabe não deve nunca te impedir de ajudar quem sabe usar um celular. Bacana. O John Hatter, acho que o sobrenome dele é Hatter, ou não sei se é Hater, mas enfim. Quais as melhores e inovadoras práticas na medicina preventiva? Tem alguma coisa já em desenvolvimento, com certeza, mas tem alguma coisa que vocês podiam citar, Guilherme? Tem alguma coisa no teu radar aí? Eu acho que a gente, no âmbito do Hospital das Clínicas e também no INCOR, a gente tem visto várias áreas em que a gente deve atuar de uma forma a beneficiar o paciente, especialmente porque esse é o paciente, como o Joel falou, que o paciente fica muito tempo na fila, ele precisa do serviço, e a área preventiva, sobretudo, tem um impacto sobre o doente crônico. Esse doente crônico no país tem algumas áreas das doenças que nós sabemos que tem maior incidência. Então, por exemplo, as doenças cardiovasculares são umas, as doenças oncológicas são outras, as doenças que são relacionadas à parte respiratória. Então, quando você olha nesse rol de doenças e também de demanda, você percebe, por exemplo, que uma das coisas que mais faz falta para esse paciente que ele demanda do serviço público é o engajamento no tratamento. Então, primeiro ele não consegue marcar. Quando ele marca, ele vai. Aí depois que ele vai, ele sai com a prescrição, ele não dá seguimento no tratamento. E agora, com essas soluções muito apropriadas que o Joel mostrou, a gente quer ver o que acontece com esse paciente. Mas se ele não se trata, não adianta ele retirar o remédio. Claro. Ou seja, ele tem que tomar remédio, tomar da maneira certa, fazer o acompanhamento, para quando ele voltar, o quadro dele seja melhor. Ou você até antecipar, se porventura naquela sequência de tratamento, o quadro clínico dele não está melhorando. Claro. Então você não vai esperar 10 meses para ele voltar na consulta regular, se talvez quando ele voltar antes, em vez de voltar na consulta, ele volta no pronto-socorro ou internado, porque infartou. Bem mais grave, né? Então, essa visão do engajamento do paciente no seu tratamento, para nós na questão da saúde pública, é prioridade zero, porque custa muito caro tratar o paciente quando ele está agudo. E tirar ele da situação de agudo para crônico é um quadro, muitas vezes, de um esforço muito grande. E que, às vezes, ocupa a questão da infraestrutura hospitalar de uma maneira também que impede que os que precisam fazer o uso não conseguem entrar. Então, cuidar é uma importante parte, acompanhar ele no engajamento é importante, para que a gente possa mantê-lo deshospitalizado, e essa deshospitalização ser feita saudavelmente. Não é curar o paciente, mas mantê-lo no seu estado crônico o melhor saudável possível. E isto, com certeza, é uma vantagem enorme aqui ou em qualquer lugar do mundo. Na prevenção. Bacana. Quer comentar, João?
nada mais sobre isso aqui, que está super bem dito, é exatamente isso, o engajamento do paciente crônico para que ele evite a reinternação. Tem estudos muito interessantes com algumas doenças que você consegue prever, então a diabetes é uma delas, então você tem o pré-diabético, ele é identificável com base em exames clínicos, então você consegue, se você tem uma história clínica de todo mundo, você consegue dizer, ó, esses 20 mil aqui são pré-diabéticos. E o pré-diabético é interessante porque você consegue evitar que ele vire diabético. Sim. É a melhor coisa para ele e é a melhor coisa para o sistema, Certo. porque barateia e não sobrecarrega, entendeu? Então, tem um trabalho incrível para ser feito aí. Claro que essa coisa de prevenção, achar que prevenção resolve tudo, não, né? Prevenção, exceto em alguns tipos, não resolve câncer. Câncer resolve detecção precoce. Colonoscopia é uma que evita, mas a maior parte dos cânceres não são preveníveis, né? Não evita acidente de moto, evita, mas não é papel da medicina evitar acidente de moto. Prevenção não evita gravidez, quer dizer, gravidez indesejada, ou poderia, mas sei lá. Tem coisas que não se previnem, mas tem muita coisa que previne e a tecnologia pode ajudar imensamente na prevenção, no engajamento, e o engajamento evita reinternação, evita complicação. Jefferson, tem um comentário? Eu acho que tem só para complementar, tem 2 caminhos viáveis, porém não completos, do que a gente tem procurado olhar e trabalhar. Um deles é olhar a prevenção no âmbito corporativo. Então, todo lugar onde você tem um trabalhador, efetivamente você consegue vincular programas de saúde preventiva de uma maneira mais eficiente, porque existe a pressão disso ligada ao ambiente de trabalho. Então, que é uma cultura corporativa. Então, por mais que precisa tenha ferramentas, investimentos e aplicativos ou tecnologias abertas, elas dependem muito do paciente engajar. Quando você está no mundo corporativo, a própria corporação, né, o trabalho, na verdade, pede para que a pessoa cuide da saúde para que ela possa reduzir o presenteísmo, né? Aquele trabalho que a pessoa trabalha arrastada. Então, eu acho que esse é um caminho eficiente. O outro caminho eficiente, a outra abordagem que nós estamos usando é a questão de alimentos funcionais. Então, a questão de alimentação funcional é uma coisa que está ganhando holofote. Por exemplo, nós estamos trabalhando com uma pesquisa ainda da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, que criou uma farinha da folha de oliveira, que é bastante abundante e barato, que é 20 vezes mais potente do que o resveratrol como antioxidante. E criou isso um cookie, por exemplo. Além de vários tipos de bebidas e outros tipos de alimentos funcionais que podem ajudar ou encorajar também uma melhoria do tratamento. Então, a linha de alimentos funcionais é uma parte... É um outro aspecto, né? É um outro aspecto que vale investir. No exterior está se investindo muito aqui. A gente fala muito de orgânico, a gente fala muito nutracêutico também, que é uma coisa que é pouco falada aqui no Brasil. Mas a questão do alimento funcional para a melhoria da condição clínica do paciente é uma coisa que nós temos testado dentro do hospital e agora nós estamos levando para fora do hospital. Bacana. Então isso é um aspecto que eu acho que vale a pena a gente olhar. Ok. Bom, vamos para a plateia. Alguém? A Michele é a primeira candidata. Por favor, Michele. Não, vocês estão falando tanto aí sobre o engajamento dos pacientes. E eu queria saber de vocês o engajamento dos médicos, né? Então, como é que, talvez o Joel, para falar na implementação de alguns desses projetos aí, a comunidade médica, como é que ela recebe também esse tipo de solução? E também falar um pouquinho sobre formação. Hoje, a formação desses profissionais você é professor, né, também, né, Guilherme, tem pensado um pouco nisso, ou seja, essa cultura ela tem que ser de ambas as partes, e já tem esse pensamento na formação do médico? Queria ouvir vocês. Olha, eu tenho uma opinião bem marcante sobre isso, tá? Qualquer um, não é só médico, não, recebe muito mal uma coisa que vem de fora para influenciar no seu trabalho. Então, para mim, se vier alguém de fora me explicar, está aqui uma ferramenta nova para você fazer inovação, eu vou dizer, que diabos, quem sabe o que eu preciso sou eu. Sim. Então, o engajamento médico, que eu tenho acompanhado, ele é muito positivo, os médicos são muito propensos à adoção de tecnologia, desde que nasça com eles.
Não é que não somos nós, tecnólogos, que temos que dizer para ele, está aqui a tua ferramenta que você precisa, mas sim entender, discutir com a comunidade o que você precisa, qual é a tua prioridade, como é que é o formato de uso, etc. E aí, claro, eles não têm a solução, mas ele é a fonte da necessidade. Então, para mim, o engajamento, ele é muito bom quando a solução que você está trabalhando, a inovação que você está trabalhando, nasce junto com a comunidade médica, nasce ali dentro. Então, por exemplo, pega a história clínica digital. Né? Quem vai liderar esse projeto do ponto de vista de engajamento? Eu não sou. Eu não sou qualificado para falar para um grupo de médicos. Tem que ser um médico. Ou tem que ser mais de um. Tem que ser um médico, um ícone da saúde da família. Tem que ser um ícone da medicina hospitalar, da internação. Entendeu? E esses são os médicos que vão dizer, olha gente, funciona assim, funciona assado, vão ouvir as demandas, consolidar essas demandas e trazer para dentro da solução essas demandas. Então, engajamentos, sim, mas desde o começo. Querer fazer uma solução e botar a goela abaixo vai ser um fracasso, com razão aos médicos, que seja um fracasso. E seguindo essa linha do Joel, a gente tem notado, e esse trabalho lá no INCOR tem mostrado isso, e a gente nas discussões dentro do Hospital das Clínicas, que os médicos por muito tempo, tá, e aqui a gente não está falando nenhuma novidade, eles se sentiram excluídos do processo de criação. A gente sempre tutelou os profissionais da saúde na questão tecnológica, achando que nós entenderíamos psicologicamente, né, a necessidade deles. E chegávamos com a coisa pronta. E há uma reação de anticorpos. Até eles dizem, olha, vocês não entendem de biologia, porque a gente tem anticorpos, esse tipo de coisa, a gente reage. Porque vocês simplesmente privilegiam certas características nesses sistemas, que são de coleta de dados, e não a relação efetivamente do profissional da saúde no tratar o paciente e no se relacionar com os outros colegas, o médico com o enfermeiro com o fisioterapeuta e por aí vai. Então, todos os projetos que nós temos feitos no INCOR e temos desenvolvido como premissa no HC de São Paulo, envolvem a multidisciplinaridade. Ou seja, quem são os atores que vão estar dentro desta demanda? São fulano? Traz para dentro de casa. Nós vamos e deixa eles quebrarem o pau lá para descobrir, porque ali você faz uma catarse, faz uma psicologia com todo mundo junto e tal, e aí começa a se sair as verdadeiras necessidades. Então, esse é o primeiro ponto. Se eles não estiverem incluídos, eles são os primeiros a refratar, porque você demonstra uma desconfiança na capacidade dele de ser protagonista na sua própria ação. Segundo, os jovens. Então, nós temos feito agora, é o primeiro curso de inovação e empreendedorismo dentro da Faculdade de Medicina. Então, nós temos uma primeira turma, nós temos uma liderança que vislumbrou isso, que foi o professor Fábio Jatene, que é o professor titular da cirurgia cardiovascular, filho do Dr. Adib, todo mundo conhece. Ele disse, nós temos que transformar esse médico que está chegando no mercado. E ele já é um millennial, ele já está com o DNA digital. E a gente está ensinando ele com o método de ensino de saúde do século XIX. Lógico. Então, ele falou, existe um problema. Então, nós criamos essa primeira turma, nós temos alunos de segundo, terceiro e quarto ano, e é incrível, assim, é incrível, pessoal, do ponto de vista positivo, que a gente está desenvolvendo com eles uma dinâmica, e a maneira como eles respondem às provocações já é totalmente diferente de um médico tradicional que já está na residência, ou seja, com uma diferença muito pequena de tempo entre estudar e já estar na prática. Né? Então, eles já estão olhando problemas com outro tipo de visão. Eles estão vendo empreendimento, visão social, colaborativo, crowdfunding, tudo aquilo que dentro do ambiente normal de medicina é vedado hoje você falar, porque as lideranças não entendem esse jargão. Mas eles já entendem que é isto. Já está no código, né? Já está no código genético e também de programação deles. Né? Então, é muito legal ver, porque eu acho que é uma geração promissora, a gente deve incentivar mais isso, a gente deve trazer esse pessoal mais para perto dos designs que a gente vai fazer, não só do médico já na ativa, mas da garotada, porque eles efetivamente são totalmente disruptivos, eles não têm muita barreira, não têm filtro de falar as coisas, e é isso que a gente precisa, da provocação. Com certeza isso vai trazer muitas ideias interessantes.
Essa Quer questão do completar? engajamento, só complementar, o médico que foi falado é perfeito, mas ela não é só do médico. Quer dizer, os profissionais de saúde não se resumem ao médico. Sim. Então, você tem todo o processo assistencial, você tem a enfermagem, você tem o próprio serviço da operação, a farmácia, o laboratório, a hotelaria, enfim. Você tem uma série de serviços que são profissionais da saúde e que, se qualquer um deles falhar efetivamente nessa adoção da tecnologia, a gente fica refém dessa né? Então, esse engajamento a gente tem olhado de uma forma multidisciplinar ampla para que efetivamente se trate adequadamente o profissional de saúde, claro, com a premissa de empoderamento médico-assistencial, porque não é só o médico, mas todo o processo assistencial. Toda a cadeia. É isso. Mais alguém da plateia quer fazer uma pergunta? Não. Vocês estão em choque? Eu não pode falar, não tem problema nenhum. Tudo bem? Bom, então, eu vou fazer a pergunta de $1 milhão que eu faço em todas as nossas edições. É a seguinte: tem uma pesquisadora do projeto Genoma Humano, que é Martin Rothblatt. A Martin era Martin. Aí ela fez uma cirurgia e mudou de sexo. Mas ela é uma figura respeitada nesse universo aí. Outro dia eu assisti uma entrevista dela com Ray Kurzweil, que é um outro futurólogo. E ela disse simplesmente o seguinte, que até o final do século nós vamos assistir à morte da morte. É verdade isso? Eu só acredito vendo. Né? Então, eu acho que... Ousada a afirmação dela. Mas, eu acho assim, o conhecimento humano cresce, ele dobra a cada 48 a 72 horas hoje. Então, é difícil você prever efetivamente o que vai acontecer. Agora, você já tem, por exemplo, pesquisas realizadas com órgãos em chips, por exemplo, e funcionando. Hoje você tem um feto neonato com 22 semanas sobrevivendo. Eu tive em UTI, em Ancona, na Itália, um neonato de 22 semanas, do tamanho de uma mão. Então, está avançando demais. A engenharia genética surpreende, né? Mas eu acho que a gente chega aí nos $500 mil até agora. Esse $1 milhão ainda ninguém resolveu, entendeu? Olha, eu acho sempre muito interessante essas questões e elas são sempre necessárias para provocar a inquietude humana, né? Elas não têm resposta porque elas entram na barreira do espiritual, do existencial, do ético, bioético, né? A questão não vai ser, assim, da minha opinião, né? A questão não é mais se a pessoa vai viver, como a gente diz assim, bom, primeiro, daqui a 100 anos, nenhum de nós estará aqui. Então, a gente não vai pegar... Não vamos testemunhar esse Não vamos ser beta-teste. Talvez alguns dos jovens que estão aí olhando, talvez pegue essa fase, né? Mas nós, com certeza, não estaremos. Mas eu acho que tem uma pergunta mais importante. Não é o quanto a tecnologia conseguirá avançar no sentido de melhorar a qualidade, mitigar os problemas das doenças e tal. É o quanto, como ser humano, nós nos identificaremos e veremos a nossa questão existencial, se a gente acha que deve ou não. Eu acho que são coisas que vão muito para cada indivíduo, né? Então, perpetuar, né, a existência é o desejável, você continuaria acumulando, mas você permitir que isto aconteça em situações de cenários onde as pessoas continuam sofrendo muito e tal, é um outro problema. Então, viver sofrendo é uma coisa ruim. Então, não é mais essa questão, e aí, onde eu acho que é interessante, mas eu discordo, não é o potencial de fazer, em que circunstância isto acontece. Tá? Então, essas perguntas elas são boas para provocar, mas elas são perguntas mal feitas. Mal feito. Não custa $1 milhão. Isso deveria custar muito pouco para as pessoas poderem viver. E a gente está preocupado em viver 100 anos quando a gente não consegue entregar, às vezes, nos primeiros anos de vida, uma vida digna para uma criança. Então, nós temos outras questões mais importantes nesse próximo século para serem resolvidas do que essas que são muito boas para Hollywood
resolver. E eu acho que talvez são nessas que a gente tem que ver, e com certeza, tudo isso que transcende, né, o que a gente vive hoje, elas caem dentro do ambiente existencial e bioético. Porque aí sim, nós estamos falando sobre questões dos seres humanos, e não mais das máquinas, da existência e de tudo mais. E essa talvez seja motivo para um outro debate aqui no Nova Lei. Olha, eu não sou qualificado para falar sobre essa questão da longevidade através da tecnologia, não é minha área definitivamente, mas tem um comentário. Muito se fala sobre esse ser humano amortal, né? Não é bem imortal, porque ele morreria ainda por trauma, talvez por algumas doenças, mas não morreria mais por idade. Falava-se, inclusive, em 2050, é daqui a 30 anos, eu com alguma sorte pego. Daqui a pouco. Mas a questão é a seguinte, muito bem, olhando para frente pode ser, olhando para trás, não é o que vem acontecendo. Porque a idade média vem crescendo muito, a expectativa de vida crescendo muito, a idade máxima não. E, curiosamente, se você for ver os seres humanos que mais vivem, aqueles recordistas de 120, de 110, no Brasil 110, no exterior 120, 124 anos, aquela japonesa, morreu há pouco, não são pessoas que tinham acesso à tecnologia, à saúde de ponta. Muitíssimo pelo contrário, pessoas rurais, de vida absolutamente simples, são essas que têm chegado no recorde. Então, essa promessa não começou a despontar no horizonte ainda. Não estou desafiando, só estou dizendo o seguinte, não começou de jeito nenhum. Agora, nós temos um desafio muito mais real, muito mais concreto para resolver, que é o fato de que na cidade de São Paulo, na mesma cidade, se você nasce no centro de São Paulo ou se você nasce na periferia, você tem 15 anos de diferença de expectativa de vida. E isso é um problema real que a gente pode resolver, e pode resolver sim, com inovação, aumentando o acesso à saúde e a saúde de qualidade. Mais de 20 quilômetros. Tem um dado interessante, um estudo feito, começou em 2005 na National Geographic, numa edição da National Geographic, sobre os lugares onde existem mais longevos, né? São 5 ou 6 regiões do mundo, e um deles é na Sardenha, né? Então, ele diz o seguinte, que 25% é o DNA, e 75% é a socialização. E uma das coisas que eles incluem na lista, vamos dizer assim, de ações e práticas que os italianos da Sardenha têm, né, é o hábito de tomar uma taça de vinho todo dia às 6 da tarde. Então, salute, hoje que é sexta-feira, muito obrigado para vocês. Obrigado, Guilherme, obrigado, Joel, obrigado, Jefferson.